Pessoal, muito boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Pessoal, nós vamos na aula de hoje dar continuidade à nossa aula de botânica, falando com vocês hoje sobre o principal grupo de plantas, poderíamos dizer assim, de plantas terrestres, que é o grupo das angiospermas. Então, assim, primeiramente, começando com a palavra, né, angiospermas. Anjo significa vaso, esperma, semente. Então, em termos da palavra angiosperma, significa semente dentro de um vaso. O que seria esse vaso? Seria fruto, né? Então, ao pé da letra, a gente poderia dizer que as angiospermas são as plantas que apresentam frutos. Elas são, com certeza, as plantas de maior sucesso que nós vamos ter, né, dentro da Terra, do planeta Terra, né? Tá? Essas plantas elas vão apresentar uma série de inovações evolutivas importantes, tá? A primeira delas, pessoal, vai ser a presença de flores verdadeiras. Veja que as flores de verdade, quando a gente tinha as gimnospermas, você não tinha flores verdadeiras, você tinha aqueles escones, estróbilos. Mas angiospermas são plantas que vão apresentar folhas de verdade, tá? Veja que a flor, quando uma planta tem uma flor hermafrodita, ou seja, uma flor completa como essa, onde você tem aqui ó, o aparelho de reprodutor feminino, né? Constituído pelo estigma, estilete e ovário, chamado pistilo, tá? E eu tenho aqui também o aparelho reprodutor masculino, chamado estame, constituído por antera e filete. Veja que eu tenho aqui uma flor completa, constituída por vários elementos. Nós vamos começar a falar para vocês de cada um desses elementos. Veja que uma flor completa, então, ela é formada pelo pedúnculo floral, pelo receptáculo floral. Todas essas estruturas são formadas por, na verdade, por folhas modificadas, né? Você tem o conjunto de sépalas da flor, depois o conjunto de pétalas. Aqui dentro, inclusive, do ovário, nós vamos ter o óvulo. Depois a gente vai falar disso mais com calma na parte feminina, tá? Então vamos lá. Vamos falando parte a parte da flor. Primeiro, esse receptáculo floral que nós vamos ter aqui, tá? O que seria o receptáculo floral? Seria uma parte do botão, digamos assim, da flor, e que ele se insere no caule, né, naquele ramo, vamos dizer assim. Então, nesse receptáculo também é que vão se inserir as partes superiores da flor, tá? Nelas vão se inserir aquelas partes, aqueles verticilos florais, né? E esse receptáculo, portanto, é uma estrutura que vai oferecer sustentação também a essas flores. Elas também podem, eventualmente, o receptáculo floral, eles podem, eventualmente, apresentar também pelos ou espinhos. Esses pelos e espinhos, muitas vezes, eles aparecem aí para evitar com que animais possam ter acesso às estruturas superiores da flor. Animais, por exemplo, como formigas, como outros insetos, que eventualmente não vão ter um papel importante na polinização e que, na verdade, só iriam ter um papel predador no caso dessa planta, tá? Bem, além do receptáculo, nós vamos então ter as sépalas, né? Como eu disse para vocês, as sépalas são formadas, né, por essas folhas modificadas. Veja que a sépala você tem aqui embaixo, ó. É o primeiro verticilo floral inserido lá no receptáculo. Veja que o conjunto de sépalas de uma flor recebe o nome de cálice. Então, cálice representa o conjunto de sépalas, tá? As principais funções da sépala: ela funciona como uma proteção, ela protege as outras partes da flor acima dela. E veja que as sépalas são verdes. Por quê? Porque elas, na verdade, possuem células fotossintetizantes. Então, na verdade, essas sépalas vão realizar fotossíntese, vão produzir alimento, e esse alimento ele vai servir para nutrir, tá, as outras partes da flor. Tudo bem?
Bem, uma outra parte de uma flor completa que nós vamos ter são as pétalas. Veja que as pétalas são partes muito bonitas, né? Normalmente muito coloridas, muito atrativas, que tem cheiro atraente. Veja, o conjunto de pétalas que uma flor tem, o conjunto de todas essas pétalas, recebe o nome de corola. Então, cálice é o conjunto de sépalas. Corola é o conjunto de pétalas, tá? Quando você considera as pétalas e as sépalas, ou seja, o cálice mais a corola, você chama esse conjunto de perianto, né? Então, perianto é a reunião, que olha que nome bonito, perianto, a reunião das sépalas e das pétalas de uma flor. Veja que as pétalas, elas têm uma função de atração. Na natureza, como a gente já estava percebendo com vocês, nada existe por acaso. Se você tem um enfeite, se você tem uma estrutura colorida, cheirosa, ela tem alguma função, ela tem alguma relevância. Na verdade, no caso das flores, essa relevância vai ser a relevância reprodutiva. Veja que as pétalas são as estruturas que as flores apresentam para atrair animais polinizadores. O que é isso? São animais, como é o caso, por exemplo, que vocês estão vendo aqui de aves, do beija-flor, como é o caso de insetos, como é o caso de morcegos, como é o caso aqui, por exemplo, da abelha, que é o principal polinizador que nós temos, tá? Que são atraídos por essas pétalas. Qual que é a principal atração que eles têm? Por que eles atingem essas pétalas? Veja que eles são atraídos pelas cores, tá? Mas também, quando eles chegam nessas pétalas, essas pétalas produzem algumas glândulas que produzem um néctar. O néctar é uma água açucarada, aonde tanto o pássaro, como o inseto, como o morcego vão se alimentar. Veja que o morcego tem uma linguinha, ele muitas vezes passa essa linguinha na pétala para chupar esse néctar. O inseto também come esse néctar, tá? Assim como o pássaro também. Mas veja que além de a flor oferece esse alimento, oferece essa beleza para esses animais. Porém, ao nível de pétala, existe a produção também de grãos de pólen. O que são os grãos de pólen? Os grãos de pólen, eles vão conter os gametas masculinos da flor. Então, quando o animal vem aqui coletar o néctar, ele vai ficar normalmente cheio de grãozinhos de pólen aderidos ao seu bico, aderido à sua pele, aderido às suas perninhas, tá? Então, olha que bonito, que coisa mais linda essa coevolução. O que ocorre? Quando esse beija-flor, quando esse inseto, quando esse morcego for polinizar uma flor de outra planta da mesma espécie, ele vai estar levando esse grão de pólen de uma planta para outra. Veja que evolução maravilhosa na reprodução. A planta utiliza os animais como meio de transporte do grão de pólen. É a chamada polinização animal, que se faz por animais. Até agora a gente tinha visto polinização que poderia ser feita pela água, é o que ocorria no caso de Bryophyta e Pteridophyta, e polinização feita pelo vento, que é o que ocorria no caso de gimnosperma. Algumas angiospermas também têm a polinização por anemofilia, que ocorre através do vento. Mas elas, veja que é uma especialização aqui, você tem uma adaptação. Esse tipo de polinização, você tem uma perda muito menor, você tem uma eficiência muito maior, né? Porque o animal, ele leva especificamente o grão de pólen de uma flor para outra. Então, é uma troca mútua. Veja que um está ajudando o outro. A planta alimenta o animal, ao passo que o animal auxilia a planta na sua reprodução sexuada. Isso é maravilhoso. Isso é um processo de coevolução em que as duas espécies se auxiliam, tá? É dessa forma que a flor ela se tornou uma estrutura extremamente especializada, no caso das angiospermas, para que ocorra essa função da polinização. É interessante dizer que nem todas as flores elas são hermafroditas, tá? Existe flor só masculina, flor só feminina, vai depender da flor. Bem,
Prosseguindo, nós vamos ter também na flor, como eu estava dizendo, o chamado parte do órgão masculino, sexual masculino, né? É o órgão que vai produzir, portanto, o grão de pólen. Esse órgão que vai produzir o grão de pólen, como nós já vimos, ele é chamado de estame, tá? O estame ele é formado por essa bolinha chamada antera. Aqui dentro da antera que vão ser produzidos os grãos de pólen, veja aqui, ó. Isso é uma foto de uma antera cheia de grão de pólen. Quando o insetinho vir aqui comer, tá, o néctar, esses pozinhos do grão de pólen vai ficar colado nele, para ele poder levar para outra flor. E nós temos o filete aqui, ó, que é esse daqui, ó. O filete é simplesmente um conector que vai conectar aqui esse estame com a própria flor. Aqui eu tenho uma flor de hibisco, ó. Você vê que no caso da flor de hibisco, essa estrutura aqui amarelinha que vocês estão vendo são os estames, tá? Veja que às vezes uma flor possui vários estames, muitos estames. Ao conjunto de total de estames da flor, você dá o nome de androceu. Então, o androceu representa o conjunto, né, de estruturas reprodutivas, de órgãos reprodutivos masculinos das flores. Bem, nós temos também a parte feminina. Como eu disse, existe planta que só dá flor feminina, existe planta que só dá flor masculina, e existe planta que dá flor hermafrodita, tá? E ainda existe planta que dá flor feminina e masculina isolada na mesma planta. Então, você tem uma variabilidade incrível. Olha, pessoal, o gineceu, tá? Ele vai ser constituído por várias partes. Normalmente a parte feminina é mais complexa, né? Veja que você tem aqui no gineceu o chamado estigma, que é a parte de cima. O estigma é um lugar que vai receber o grão de pólen, ele é uma abertura, tá? Como se fosse um cálice que vai receber, na verdade, o grão de pólen. Então, quando o insetinho chega aqui com o grão de pólen trazido de outra flor, o grão de pólen chega na parte feminina sendo quase que colado aqui no estigma. O estigma tem adaptações, como substâncias pegajosas e tal, para receber esse grão de pólen específico. Bem, abaixo do estigma, nós temos um tubinho, através do qual o grão de pólen vai germinar, formando o tubo polínico, que é chamado de estilete. E nós temos o órgão reprodutor feminino mais assim envolvido com a produção de frutos e sementes, que é o ovário, que é essa bolinha aqui, ó, tá? Então vamos lá, o órgão reprodutor feminino, formado de 3 partes, então, estigma, que recebe o grão de pólen, estilete, através do qual o grão de pólen cresce, e o ovário aqui embaixo, aonde vai ocorrer a fecundação, tá? Veja que ao conjunto que nós temos de pistilos ou carpelos, né, que é esse conjunto de estigmas, estilete e ovário, nós vamos dar o nome de gineceu. Então, androceu é o conjunto de aparelhos reprodutores masculinos de uma flor. Gineceu é o conjunto de aparelhos reprodutores femininos de uma flor. É uma terminologia realmente complexa, mas que é utilizada dessa forma, tá? Para a gente poder, de fato, conceituar aí e caracterizar esse grupo de plantas. Bem, ocorre que nem todas as flores são iguais, nós vamos ter algumas variações. Por exemplo, existem certas flores que não é uma flor só, que você tem um agrupamento de flores reunidas, por exemplo, numa mesma estrutura. É o caso da margarida, da gérbera, é o caso do girassol, é o caso do copo de leite. Veja que no caso da margarida, isso aqui são as pétalas brancas dela. Mas aqui no centro, que você tem a parte amarelinha, cada uma dessa estrutura aqui amarelinha é uma flor. Então você tem um conjunto de flores que ficam juntas ali. O nome disso é inflorescência. Então, inflorescência é quando eu tenho várias flores, tá, que ficam conjuntamente numa mesma estrutura floral. Então, você tem esses exemplos. Mesmo caso do girassol, ó. Então, eu tenho aqui as mesmas pétalas,
E aqui no meio eu tenho um agrupamento de flores individuais, formando inflorescências, né? Não é sempre que isso ocorre. Então, isso pode ocorrer em alguns tipos específicos aí de flores. Bom, vamos falar então um pouquinho mais especificamente, pessoal, da questão aí da polinização. O que seria tecnicamente a polinização, então? Seria a passagem, a transferência de um grão de pólen, normalmente de uma planta para outra planta. Ou vamos falar mais precisamente, do sistema reprodutor masculino de uma flor de uma planta, ele vai ser levado, no caso aqui por animais, pode ser levado por animais, para uma flor de outra planta da mesma espécie. Esse grão de pólen vai ser levado para o aparelho reprodutor feminino dessa flor. Então, é a transferência de grãos de pólen para o estigma, né, para o aparelho reprodutor feminino da flor de outra planta. Também pode ocorrer essa transferência para o estigma da própria flor. Nesse caso, o que vai acontecer é o que nós chamamos de autopolinização. Pode ocorrer autopolinização ou autofecundação, tá? Várias espécies são chamadas de plantas autógamas. O que seria planta autógama? Seria aquela flor que realiza autofecundação. Você quer ver um exemplo? A ervilha, por exemplo. O feijão, por exemplo. Mas nós temos outros exemplos de plantas que realizam polinização cruzada, como é o caso do mamão e outras plantas. Então, veja que nós temos muita variação. Aqui, como o nosso curso ele é limitado, não dá para a gente falar de todas as variações. O que é importante você perceber é que, na verdade, tá, existe sempre um número muito grande de variações dentro desse tema que a gente está falando. A gente está dando apenas uma aula básica, tá? Bem, isso aqui é uma figura microscópica aumentada que está mostrando para vocês vários tipos de grãos de pólen. Olha só como eles são específicos, como eles têm vários tipos de formatos de morfologia diferente. E essas morfologias estão totalmente adaptadas, pessoal, para exatamente ser capturada aqui na região do estigma das flores, né? Para ser presa no estigma das flores, da parte feminina das flores. Então, além de ser presa nesse estigma, de ser também presa suficientemente no corpo dos animais, no caso de uma polinização que ocorre por meio de animais. Então, veja como a natureza é especializada. Cada espécie, cada planta tem um tipo de grão de pólen. E ao longo da evolução, esse tipo de grão de pólen, ele na verdade foi moldado, se é o que a gente pode dizer assim, com o tipo de polinizador animal específico e também com o tipo de flor que vai receber. Isso é uma coisa que demorou milhões de anos para se chegar a essa perfeição, né? Então isso é muito bonito, isso é muito lindo, isso é um processo perfeito, maravilhoso, que demandou um período de adaptação realmente de milhões de anos para que você chegasse nesse aperfeiçoamento, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de polinização cruzada, ou seja, quando as plantas vão trocar grãos de pólen entre si, que ocorre através de animais. Vamos falar sobre aquelas polinizações que ocorrem através de insetos. Veja que através de insetos, elas são as polinizações mais importantes que a gente tem, tá? São aquelas que acontecem em maior escala. As características dessa polinização é o seguinte: ela demanda uma pequena quantidade de grãos de pólen, então ela é econômica da parte energética da flor. A planta não perde muita energia nesse tipo de, nem energia, nem matéria-prima, né? Em relação a esse tipo de polinização. Os nectários, ou seja, as glândulas produtoras de néctar ali das pétalas, elas são grandes e volumosas para atrair os insetos. E as pétalas também dessas flores, elas são muito vistosas e perfumadas. Veja que um outro fator de atração também é o perfume, né? As pétalas, elas têm cheiros atrativos. Haja vista de que
A maior parte, por exemplo, dos perfumes produzidos pelo homem, eles vêm das flores. Então, nós temos 3 fatores de atração. Qual que é? O cheiro, a cor, cheiro atrativo, a cor atrativa, e ainda, em anexo, o alimento, que é, na verdade, o néctar. Tá? 3 coisas muito atrativas. Por que, que a flor que atrai inseto é uma flor colorida? Porque precisamos lembrar que a visão do inseto é muito especializada. Inclusive, os insetos enxergam no ultravioleta, coisa que o nosso espectro de visão não enxerga. Então, na verdade, tem tudo a ver também essa pujança das flores, da coloração das flores polinizadas com inseto para atraí-los também em relação à coloração. A polinização realizada por morcego, ela já é um fator diferente. Primeiro, porque vocês sabem que o morcego, que é o único mamífero voador, ele não é um animal assim que enxerga bem. O morcego, ele, na verdade, ele se orienta no ambiente por um mecanismo de ecolocalização, né? Ultrassonoro. O morcego emite um ultrassom, tá? Ele tem um mecanismo de radar interno e ele consegue, através de uma ecolocalização fantástica, se localizar no ambiente em substituição à visão. Então, realmente, não haveria sentido uma flor atrair morcego pela cor, porque o morcego não enxerga, praticamente. Então, o fator decisivo que vai definir a atração, no caso dos morcegos, é o odor, o perfume, entende? Olha como tudo faz sentido. As flores que são polinizadas pelo morcego se especializaram num tipo de cheiro, que é um cheiro atrativo, que vai atrair esses animais para realizarem, tá certo, a polinização. Esse é o fator principal. No caso dos pássaros, né? Eu coloquei insetos aqui, mas está errado, pássaros. Até vou corrigir aqui. No caso da ornitofilia, ou seja, da reprodução que ocorre através dos pássaros, tá? Você também, as flores polinizadas por pássaros, elas vão formar grandes e volumosos nectários, ou seja, a oferta de néctar é imensa. Vocês podem ver aqui os animais com os bicos alcançando os nectários, o beija-flor, por exemplo, tá? E realmente sugando uma quantidade expressiva de néctar, tá? E também a cor das pétalas, ela tem um papel muito marcante. Por quê? Porque os insetos são animais vertebrados, perdão, os pássaros são animais vertebrados que têm também uma visão bastante eficaz, tá? Olha, pessoal, a importância dos polinizadores ela é muito grande economicamente. Só para você ter uma ideia, cerca de 75% dos alimentos que nós consumimos na nossa dieta humana, principalmente cereais, tá, alimentos de origem vegetal, elas dependem, direto ou indiretamente, da ação invisível para nós desses agentes polinizadores. Então, assim, é muito perigoso esse uso indiscriminado, principalmente de agrotóxicos, né? Você sabe que o Brasil é um dos países, por exemplo, que mais utiliza agrotóxico. Um agrotóxico considerado lixo na Europa, por exemplo, que não é utilizado. E, ultimamente, a legislação ela tem aberto muito para uma utilização cada vez maior de agrotóxicos no Brasil. O perigo é que esse agrotóxico ele mata muitos insetos polinizadores. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas está havendo uma mortandade muito grande no Brasil de abelhas, por exemplo. Isso é um risco, tá? Isso é um risco porque você pode ameaçar os polinizadores pela perda de hábitats, tá? Devido a desmatamento, devido, como eu falei para vocês, ao uso intensivo desses agrotóxicos, devido ao aumento dessas monoculturas, né? Então, cultivo intensivo de cana, de soja, enfim, de milho, de trigo. Enfim, devido à ação humana, à ação antrópica, né? Que pode provocar
um impacto nessas populações aí, tá, de agentes polinizadores. Pode provocar um impacto e isso pode refletir, com certeza, no caso aí econômico, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre floração e frutificação. No caso das angiospermas, é importante notar que sempre o que vem antes numa planta é a flor. Porque, na verdade, a flor, tá, ela vai surgir, né, pessoal, como um desenvolvimento hormonal que você vai ter a partir de certas folhas. Então, as folhas, dependendo de um processo hormonal, isso tem a ver com o ciclo de vida da planta, essas folhas começam a se modificar num certo período específico, e aí a planta passa a florescer. Por exemplo, nós estamos na época de primavera agora. Normalmente, o período de primavera é um período de floração, né? Então, você pega aquela planta, durante o inverno, ela passa um período em que ela está em dormência, normalmente, e quando começa a entrar o período primaveril, você vê que os botões, eles começam a estourar o botão floral, né? Então, começa a produzir as flores. O que vem depois é que essas flores, elas começam a se modificar, se alterar, muitas delas se transformarem, se modificarem, e da flor surge o fruto, né? Então sempre vem primeiro a flor, e a flor vai originar o fruto, que é resultado de alteração que ocorre na flor. Isso é importante, né? Então o que ocorre, via de regra, é que, do ponto de vista botânico, isso é muito importante, do ponto de vista botânico, o fruto, o que é o fruto por definição? O fruto é uma estrutura que é originada do desenvolvimento do ovário da flor. Lembra daquela estrutura lá do aparelho reprodutor feminino, chamado ovário? Quando o ovário se desenvolve, ele origina um fruto verdadeiro. Se de repente o fruto que você come, aquela parte carnosa, não veio do ovário, não é um fruto verdadeiro. Então, por definição, fruto é aquela estrutura vegetal que, na verdade, ela foi formada pelo desenvolvimento do ovário. Isso é a definição botânica, tá? E a semente? A semente, ela vem, na verdade, do desenvolvimento de óvulos que nós temos dentro do ovário. Então, é muito importante entender isto. Dentro do ovário de uma flor existem vários óvulos. Por exemplo, se eu pegar o mamão, veja que o mamão, o fruto, essa parte carnosa que nós comemos, ela vem do ovário desenvolvido. Mas cada sementinha dessa, o mamão tem muitas sementes, né? Ele veio de um óvulo desse que foi fecundado, entende? Então, enquanto, tá, o fruto ele vem do ovário, as sementes das angiospermas elas vêm do desenvolvimento dos óvulos. Então, apenas os óvulos fecundados, tá, eles vão ser transformados em sementes. Ovário origina fruto, óvulos fecundados originam sementes, no caso das angiospermas. Eu já toquei nesse assunto, eu já falei isso em aulas anteriores. Sempre é importante, né, a gente ter mecanismos de dispersão das sementes, aquela ideia do afastamento. Então, quanto mais eu afastar a semente da planta-mãe, nós sabemos que eu ofereço uma maior oportunidade de sobrevivência e de expansão da espécie, né? Então, teríamos alguns mecanismos no caso das angiospermas, que favorece essa dispersão. O primeiro mecanismo é através do vento. Então, eu tenho, por exemplo, o caso da paineira, você já deve ter visto, a paineira, aquela árvore grande, ou mesmo do dente de leão, aonde eles têm uma estrutura, por exemplo, de semente e fruto, que parece um paraquedas. Então, quando bate o vento aqui, ele sai, na verdade, essa estrutura ele sai planando pelo vento, e ele vai ser levado a grandes distâncias da planta-mãe. Isso é uma forma de dispersão, tá? Então, olha que coisa interessante. O formato que você tem do fruto, ele é um formato aerodinâmico, né? Que vai favorecer com que essa estrutura seja levada a grandes distâncias da planta-mãe através da ação do vento mesmo. Isso pode ocorrer também através da ação de animais.
Então, por exemplo, alguns animais, eles podem se alimentar de frutos, como é o caso do ratinho aqui, ó, como é o caso do esquilo, que comem o fruto. Esse fruto tem sementes dentro, né? A semente passa ilesa no intestino desse animal, como é o caso do passarinho aqui também. Está comendo, acho que, grãozinho de café aqui. Essa semente passa ilesa no intestino do passarinho, do esquilo e do rato. E quando esses animais evacuarem e fizerem cocô a longas distâncias da região que eles comeram esses frutos, eles vão liberar a sementinha, entende? E a sementinha vai ser levada, portanto, a grandes distâncias da planta-mãe. A mesma coisa é o carrapicho. A estratégia do carrapicho, que na verdade é um fruto que tem semente dentro, a estratégia do carrapicho é exatamente essa, tá? Ele gruda na pele do animal, o animal se distancia, né, da planta e de repente ele cai em algum local. Então, através dessa estratégia, você consegue dispersar, né, aquela semente em relação à planta mãe. Um outro mecanismo, pessoal, de uma planta que você já deve ter brincado bastante, que é a mamona, eu pelo menos brinquei na minha infância, é o seguinte: o fruto da mamona, ele vai crescendo e chega uma hora que ele se cria uma pressão interna tão grande no fruto que ele literalmente estoura, explode, tá? E devido a essa explosão, as sementes são lançadas como se fossem lançadas de um canhão. Então, olha que interessante, tá? O nome desse tipo de dispersão é autocoria. Então, se dá um aumento da pressão interna das sementes, tá? O fruto explode e essas sementes são extravasadas para uma distância relativa importante em relação à planta-mãe. Uma outra forma de dispersão é através da água. A maior, é, a maior semente que existe é o coco, tá? O coco, esse coco aqui, ó, descascado, é uma semente. O coco fruto é esse aqui, ó, que é aquele que tem a carne. Quando você tira a carne, tem esse coco aqui, isso aqui é a semente do coco, que tem inclusive a água, né? A água é o material nutritivo do coco, é o endosperma da semente. Veja, como é que o coco nasce em ilhas que de repente não tem árvore de coco? É que o coco ele cai na água, o coqueiro fica perto ali da água, né? Ele cai na água e ele vai flutuando através do mar, da água do mar, por milhares de quilômetros, pelas correntes oceânicas, tá? E de repente ele pode ser levado para uma ilha. E ele chega numa ilha e ele pode brotar nessa ilha e produzir, de repente, lá uma nova muda de coco. Então, a dispersão que está ocorrendo é através da água, né? Chamada hidrocoria. Falar um pouquinho sobre frutos agora, pessoal. Olha a variedade de frutos que eu tenho, né? Uma diversidade incrível. O papel dos frutos, eles atuam como proteção da semente, também como dispersão. A gente já viu alguns exemplos, né? Partes do fruto. Um fruto convencional, ele tem uma casca, ele tem uma polpa normalmente comestível, e ele tem aqui a região interna dele, tá? Essa casca é chamada de epicarpo, é o revestimento externo. Essa polpa, normalmente comestível, é chamada de mesocarpo. E essa região mais interna, ela é chamada de endocarpo. Então, assim, um fruto tradicional, tá? Ele é formado aí dessas três regiões. Também existe aqueles frutos onde não tem um fruto só. Você tem vários frutos que, na verdade, coexistem numa mesma estrutura. Por exemplo, é o caso do abacaxi. Cada gomo do abacaxi é um frutinho, na verdade, único. Mas, na verdade, você tem um conjunto de frutículos que ocorrem na mesma estrutura. O nome disso é infrutescência. Logicamente que a infrutescência ela veio de uma inflorescência, percebe? Então, na verdade, as plantas que têm inflorescências, depois que elas são fecundadas, elas formam infrutescências. É o caso da jaca também. Cada gomo da jaca é um fruto.
mas você tem uma estrutura que reúne todos esses frutos num conjunto, por isso chama infrutescência, tá? É o caso da amora também, ó. Cada bolinha dessa é um fruto, mas estão reunidos aqui. Também é o caso do figo, enfim, você tem vários exemplos de infrutescência. Então, como eu disse para vocês, o fruto verdadeiro, como nós definimos, é aquele que vem do desenvolvimento do ovário. Veja aqui, no caso desse fruto clássico que eu tenho aqui do pêssego, né, ó, do pêssego. O ovário se desenvolve, forma a parte carnosa do pêssego que a gente come. Então, esse é um fruto verdadeiro. Porque aquilo que você come, a parte carnosa, veio do ovário. Isto é um fruto verdadeiro, tá? Ocorre que, às vezes, certos frutos que nós comemos não vieram do ovário, como é o caso da maçã. Por exemplo, essa parte carnosa da maçã, ela não veio do ovário, ela veio do receptáculo floral. Então, a parte comestível da maçã não é um fruto verdadeiro, por isso que nós dizemos que, na verdade, a maçã é um pseudofruto. Também é o que ocorre no caso do morango, por exemplo. Por quê? Porque o morango, a parte comestível e carnosa, não veio do ovário, veio do receptáculo floral. Então, assim, nós temos outros exemplos de pseudofrutos, como é o caso do caju. O caso do caju é o seguinte: o caju ele tem aquela parte carnosa e tem aquela castanha, né? O fruto verdadeiro é a castanha. Mas o que a gente, na verdade, come do caju é, na verdade, aquela parte carnosa dele. E aquilo não veio, na verdade, do ovário, aquilo veio também no receptáculo. Então, são exemplos de pseudofruto caju, maçã, pera, abacaxi, amora, figo e etc. Frutos partenocárpicos, pessoal, são frutos que não têm semente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aonde está a semente da banana, não tem semente. Aonde está a semente do abacaxi? Não tem semente. Então alguém poderia perguntar para mim, mas professor, então como é que a banana se reproduz? Veja, a banana se reproduz não de forma sexuada. Ela se reproduz por propagação vegetativa, por reprodução assexual. A mesma coisa ocorre com o abacaxi. O que acontece? Esses frutos, com o passar do tempo, eles se especializaram e perderam a capacidade de produzir sementes. Isso ocorreu naturalmente. Mas também você pode produzir artificialmente frutos partenocárpicos, se isso te interessar assim comercialmente. Então, como exemplo de frutos partenocárpicos naturais, eu vou ter o abacaxi, a banana, a maçã, o pepino. A maçã não é convencional. A maçã, normalmente, e o pepino, ele é produzido de forma artificial, tá? A berinjela também é produzida de forma artificial, a gente pode produzir, e a pera. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia já se produz melancia partenocárpica. Você imagina que maravilha você comer uma melancia sem semente. É chique, né? O pessoal faz o seguinte: eles pegam a flor de melancia, colocam hormônios, então o ovário se desenvolve antes de haver a fecundação dos óvulos. Então, na verdade, só surge o fruto. É muito legal. Então, você come aquela melancia sem semente. O que ocorre? Nesse caso, você agrega um valor comercial grande, né, para esse tipo de fruto. Bem, nós estamos quase acabando. Eu vou falar agora de duas grandes classes que nós temos de angiospermas. A primeira é a monocotiledônea. Vamos falar de espécies importantes comercialmente. Os cereais mais importantes, talvez, em termos de alimentação da humanidade. Olha, o alimento que foi mais consumido no mundo hoje, eu posso dizer, trigo. Daí vem a farinha, vem o pão, vem o macarrão e etc. Tá? O arroz, tudo na verdade, isso aqui são o trigo, o arroz e o milho, eles são, na verdade, a cana-de-açúcar também, eles são derivados, isso aqui, de gramíneas, tá, pessoal? São gramíneas.
como se fosse fazem parte da mesma família da grama. São plantas, só que produzem esse cereal, né, que nós comemos. São monocotiledôneas, tá? A orquídea é monocotiledônea, a palmeira é monocotiledônea, entre outras espécies. Como dicotiledônea, eu tenho feijão, tomate, café, batata, soja, ervilha, entre outras espécies. Só estamos dando exemplos. Veja, algumas diferenças entre monocotiledônea e dicotiledônea, como o próprio nome diz. Com relação à semente, a semente de monocotiledônea, ela só tem um cotilédone. O que é cotilédone? Cotilédone é essa estrutura aqui, ó, que digere e absorve os nutrientes desse material de reserva. Ela só tem um. No caso, por exemplo, da semente do milho. No caso da dicotiledônea, ela tem dois, ó. É o feijãozinho que você quebra no meio, tá? Então, daí vem o termo mono, que é um, né? Um cotilédone, dico, que é dois cotilédones. Daí vem o nome monocotiledônea, dicotiledônea. Uma outra diferença é em relação à raiz. Veja que no caso da monocotiledônea, ela tem uma raiz em forma de cabeleira. Não há uma raiz principal aqui, ó. No caso de dicotiledônea, você tem uma raiz pivô principal, e dessa raiz principal saem as raízes secundárias. Isso também é uma diferença entre mono e dicotiledônea. Terceira diferença. As flores de monocotiledôneas, elas são flores chamadas de trímera. O que é uma flor trímera? Ela se organiza em torno do número 3. Então, por exemplo, ela tem 6 sépalas, 3 pétalas, ela tem 9 estames, ela tem 12, por exemplo, aparelhos reprodutores femininos. Veja que é número 3 ou múltiplos de 3. Interessante essa coisa numérica, né? Monocotiledônea tem verticilos florais todos 3 ou múltiplos de 3. No caso de dicotiledôneas, você orienta esse número de verticilos por 5. Então, ele tem, de repente, 10 sépalas, ela tem 15 pétalas, ela tem 20 gineceus, ela tem 25 androceus, entende? Então, o número de verticilos ou é 5 ou múltiplo de 5. No caso da mono, o número de verticilos ou é 3 ou é múltiplo de 3. Veja que são diferenças que você pode hoje na rua, pegando assim, flor, folha, raiz, já saber se é mono ou dico. Em relação à folha, veja que a nervura da folha, no caso da monocotiledônea, é em linhas paralelas. Tá vendo? No caso da dicotiledônea, ela forma uma nervura reticulada, reticulinérvia, também é diferente. E também no padrão de crescimento. Veja que no caso das mono, você tem um crescimento apenas primário, é um crescimento em extensão longitudinal. E no caso das dicotiledôneas, eu tenho crescimento longitudinal, mas também tenho crescimento no sentido transversal. Então, elas podem formar troncos e tal. Essas são as principais diferenças. Pessoal, eu peço desculpas pela rapidez dessa aula, porque deixa eu parar aqui interromper aqui a minha apresentação, porque é uma aula de muito conceito, mas eu vou parar por aqui. Eu vou postar essa aula para vocês. Nós temos muitos exercícios para serem feitos dessa aula, que eu vou deixar postado para vocês. Qual que é a atividade que eu peço para vocês nessa semana? Vocês fazerem os exercícios dessa aula. Obviamente que eu vou postar a aula com os exercícios para serem feitos, tá? Então, a atividade dessa semana, qual vai ser? Vocês vão assistir essa aula e vão fazer os exercícios propostos ao final dela, tudo bem? Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar pelo Zap e a gente conversa, tudo bem? Gente, por hoje era isso. Quero agradecê-los aí a todos. Muito obrigado, tá? E a semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos e a todas. Valeu, gente. Um abração para vocês, tá?